Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos conversar com a diretora de saúde, Sheila Faria. Bem-vinda, muito obrigada pela presença. E na conversa de hoje nós faremos aí uma retrospectiva do ano de 2022 na área da saúde, todas as campanhas que foram abordadas, tudo que aconteceu esse ano. Nós ainda temos a pandemia da Covid-19, continua este ano de 2022, então vamos falar um pouquinho sobre este assunto também. Sheila, fica à vontade, seja bem-vinda, passa aí pra gente tudo que vocês fizeram durante este ano, que aí teve muitos acontecimentos. Obrigada pelo convite, de estar aqui dividindo com vocês, o nosso ano. Foi um ano que no começo ainda teve muito problema com relação à pandemia, A gente teve que reabrir o nosso centro de Covid, de tratamento exclusivo para Covid, mas de junho para cá a gente conseguiu retomar as atividades mesmo, de campanhas, que estavam paradas. Então a gente conseguiu fazer esse ano a campanha do Outubro Rosa, então com palestras, nutricionista falando, as enfermeiras falando, com atividades, a gente está com o educador físico agora, nos PSFs também, nas estratégias de saúde da família. Então, nesse Outubro Rosa, a gente conseguiu agendar 318 mamografias também, que estavam na fila de espera, de muito tempo parado. Então, a gente conseguiu agendar em Pouso Alegre, fizemos os ônibus, levando as mulheres para lá, o transporte. E também as atividades nos PSFs. Também no Novembro Azul, conseguimos fazer essas atividades coletivas, com café da tarde para o pessoal que participou. Lá na PSF, na UBS do Pastor Douglas, tivemos consultas com exame de toque, PSA, que é o que a gente faz para a detecção, do câncer de próstata. E agora em dezembro também tivemos a possibilidade de fazer a campanha do Dezembro Vermelho, que é para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então também tivemos campanhas, para realização de testes, de sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente conseguiu retomar isso, que é muito importante, E, Sheila, fala exatamente sobre isso. Qual que é a importância dessas campanhas que tem todos os anos? Logicamente, a gente teve que parar por causa do Covid, mas as equipes de saúde, secretarias de saúde sempre reforçam a importância dessas campanhas, sempre fazem essas campanhas, separam um mês inteiro para isso. Cada mês é para trazer evidência para uma doença, em específico, e a ideia é justamente a prevenção, porque a saúde coletiva, a saúde pública, o foco dela é prevenir as doenças, A gente, claro, que precisa tratar, mas principalmente aqui em cidades menores, igual Ouro Fino, que a gente tem mais atenção primária, o nosso foco é atenção primária, o foco nosso é prevenir as doenças. Então, é fazer esses tipos de campanhas, com as palestras e com alertas para a população, para que ela não fique doente, para que ela não tenha câncer de mama, para que ela não tenha câncer de próstata, e assim para todas as outras doenças. Então, essa é o foco principal. E aí, quais foram as outras campanhas também de vacinação? A gente manteve, a campanha de vacinação contra a Covid, que é uma vacinação que continua importante. Então, a gente até reforça para a população que ainda continua, na campanha de vacinação. A gente está na 4ª dose para pessoas acima de 30 anos, que tenham tido a última vacina há 4 meses. Estamos na campanha de reforço. E para a criança é que a gente está aguardando a primeira dose e receber a dose da Secretaria de Estado, da SES. Então, mas também continua a campanha. Para acima de 12 anos, a gente está com o estoque regularizado, então qualquer pessoa pode procurar. E acho importante destacar que a gente teve uma boa adesão, principalmente primeira e segunda doses, da população de Ouro Fino. Então, o que a gente está com um pouco, vamos dizer, não chegou na quantidade de pessoas que deveriam ser vacinadas para 3ª e 4ª dose, Então, 4ª dose, até a data de sexta-feira, foram só 6.965 pessoas que tomaram a 4ª dose.
Então, a gente sabe que dá para melhorar esse número, né? E as autoridades sanitárias continuam reforçando que a vacina é a principal forma de prevenção da forma grave da Covid, né? Então, a gente sabe que agora essa onda que está aí, ela tá uma onda, tá subindo sim o número de casos, mas nada comparado com o ano passado no sentido de gravidade desses casos, né? A gente não tá tendo casos muito graves, uma internação ou outra. As internações que ocorreram foram de pessoas idosas, né, mais frágeis. Então, a gente precisa continuar nesse cuidado, né, de vacinar as pessoas, que principalmente os grupos de risco, né, para poder passar aí tranquilo nesse final de ano. Né? Passa os números pra gente da primeira dose, segunda? Primeira dose, a gente vacinou 27.393 pessoas. Segunda dose, 24.538 pessoas. Terceira dose, 17.436 pessoas. E quarta dose, 6.965. Então, no total, a gente aplicou 78 mil vacinas. Então, aqui, aproveitar o espaço para parabenizar o pessoal, né, da equipe de vacinação, porque foi realmente aí uma campanha bem exaustiva, né, de vacinação. E é um trabalho contínuo, né, que não para. É um trabalho que não para. Sheila, para as pessoas que não tomaram nem a primeira dose ou que esqueceram quando que tomaram as vacinas, perderam o cartão, o que elas devem fazer? Elas podem procurar a sala de vacinação lá nos Capuchinhos, né? Funciona das 8 às 5 todos os dias, segunda a sexta. Na terça a gente está fazendo horário estendido até às 19, até às 7 da noite, justamente para as pessoas que têm dificuldade de sair do trabalho, às vezes, né, para se vacinar. Aí é só procurar lá que as meninas conseguem avaliar, né, pelo cartão, pelo CPF, qual a última dose, né, que fica registrado no SPNI, que é o sistema do governo federal. Então, a gente consegue avaliar e fazer, né, a vacina que tiver em falta. E aproveitando aí que você comentou do horário estendido, ele não é só para vacina do Covid, as outras pessoas que têm outras vacinas também podem ir? Também podem. Qualquer vacinação a gente faz até às 19 horas. Vamos falar um pouquinho sobre os ESFs, né, Estratégia de Saúde da Família, e comentar um pouquinho que teve uma mudança de nome, e as pessoas até hoje ficam um pouco confusas. PSF, ESF é a mesma coisa? Qual que é a diferença? É a mesma coisa, que antes ele chamava Programa de Saúde da Família, por isso que era PSF, e hoje mudou o nome para Estratégia de Saúde da Família, então fica ESF. Mas é a mesma coisa, né? Perfeito. A gente teve nesse ano a inauguração de 2 novos, né, ESFs, que foi o Jardim Aeroporto 2, que ficava no mesmo prédio do Jardim Aeroporto, e o São Paulo 2, no mesmo prédio do Jardim São Paulo, né, que atendia outras famílias. E agora a gente conseguiu fazer a mudança, né, para a nova Estratégia de Saúde da Família do Santo Antônio, que é ali pertinho do prédio dos Capuchinhos, né? E essa divisão, ela foi muito importante até para poder ficar mais claro para a população que é atendida, né? Porque ficando no mesmo prédio, eram 2 equipes e cada equipe era responsável por um bairro diferente. E aí isso acaba causando confusão, né, na população. Então, a gente separando os prédios ficou melhor, tanto para a equipe quanto para a população. Né? Então, ali nessa equipe do Santo Antônio, a gente alugou uma casa, né, até que a gente consiga construir alguma coisa, mas a casa está super bem equipada, bem arrumada, né, para receber o pessoal. E hoje, na data de hoje, né, a gente está fazendo a mudança do Jardim São Paulo 2, que agora vai passar a se chamar Jardim Centenário, porque o prédio fica lá, no Jardim Centenário, ali perto da Rufo Bernardes. E ali, então, vai funcionar o novo PSF. As meninas estão, né, a equipe está mudando para lá hoje. E vão começar o atendimento ali também para melhorar tanto a proximidade, né, do bairro, né, porque vai atender ali o Jardim Centenário e bairros circunvizinhos. Sim. E quanto também para essa questão de logística, para melhorar tanto para a equipe, né, as instalações, quanto para a população. Então, a equipe de saúde procura acompanhar o crescimento da cidade. A gente está vendo um crescimento para esse lado, com o Bergatá, agora novas casas, né, sendo feitas ali, e todas vão ser atendidas pelo Jardim Centenário. Isso. E aí, assim, a ideia, Ouro Fino ainda não é 100% de cobertura, que a gente fala, né, porque o ideal
é que toda a população ourofinense tivesse uma estratégia de saúde da família para chamar de sua, né? O ideal é isso, justamente por aquilo que eu falei. A estratégia de saúde da família, ela procura estar sempre atendendo a população para evitar que a população chegue a ficar com uma doença grave, né? Então, para diabetes, para hipertensão, para tudo, né? Doença cardiovascular, então faz esse acompanhamento de perto. Em Ouro Fino, a gente conseguiu, então, abrir essas 2 mais equipes, né? Esse ano a gente está com 7 equipes, o que dá mais ou menos 60 e pouco % da população coberta. Então, a gente ainda tem uma população para ser coberta pela estratégia, que é principalmente aqui a população do centro, né? Então, a população do centro, Avenida, Arco-Íris ali, Ebenezer, Veronês, ainda não tem, né, uma estratégia de saúde da família, mas a ideia é ampliar, né, esse serviço para essa população, para que a gente tenha esse 100% de cobertura e consiga fazer o que que até o nome até o nome do programa, né, que a gente faz a avaliação a gente recebe o dinheiro conforme a gente cumpre com os indicadores, né? E ele chama Previne Brasil, que é justamente isso, para prevenir as doenças na população, né? Então, aproveitando que a gente está falando da estratégia de saúde da família, reforça para a população quais os casos que devem ir para a estratégia, quando que a pessoa deve procurar o chamado de postinho, né? Procurar, e quando deve ir para outro lugar e a diferença. Sempre bom reforçar. Então, na estratégia, ela vai fazer o acompanhamento da pessoa, né? Então, toda vez que a gente tem um problema de saúde, hipertensão, um diabetes, ou se você não tem problema de saúde ou quer acompanhar, né, para poder evitar, você vai para a estratégia de saúde da família. Perfeito. Né? Os agentes comunitários, eles passam fazendo a visita, né? Então, eles passam na casa, perguntam como que a pessoa está, consegue agendar quando é necessário. Agora, quando a gente tem uma situação de urgência que não dá para esperar, aí sim a gente deve procurar o pronto atendimento municipal, né? Porque é uma coisa assim, se eu não for lá agora, eu não vou poder esperar, né, o agendamento da consulta. Porque no PSF, no ESF, ele funciona como qualquer outra consultório particular, ou se você tem um plano de saúde, né? Você agenda uma consulta. Você não chega lá e é atendido prontamente pelo médico, a não ser que você esteja com um tipo de situação que o médico tem lá as vagas de porta, que a gente chama, né? Que às vezes ele consegue te encaixar ali na hora, mas geralmente é agendado igual qualquer outra, né? Consultório médico particular ou convênio. Então, aí por isso é uma situação assim, de que você pode esperar um pouquinho. Agora, se for uma situação urgente, nossa, se eu não for lá agora, vai acontecer alguma coisa. Aí você deve procurar o pronto atendimento municipal, né? Que é o ideal. Perfeito. Sheila, você estava comentando que a população precisa ter um pouco de calma antes da gente começar a gravar. Quanto ao postinho do Jardim Centenário, que ele está começando agora, é isso? Do pronto atendimento, na verdade. É que hoje, que a gente está falando do pronto atendimento, né? Acho que a população viu que a gente estava fazendo uma reforma no pronto atendimento, porque estava precisando, né? E ele estava dividido em 2 pedaços, né? A gente mudou para um lado, reformou um pedaço, e mudou para o outro lado, reformou outro pedaço. E hoje a gente terminou agora a reforma, e hoje é o dia da mudança, né? Então, o pessoal de lá hoje está trabalhando para fazer essa mudança, para a gente ter a inauguração oficial que a gente está aguardando, né? Perfeito. A chegada da placa, para agendar essa inauguração. Então, na data de hoje, o pronto-socorro está um pouco tumultuado por conta dessa mudança. Então, a gente pede um pouco de calma para a população, né? Porque vai estar um pouco tumultuado lá mesmo. E procurar lá se realmente for urgente, né? Para não tumultuar ainda mais essa mudança. Mas ele ficou muito bom, né? A reforma lá no pronto-socorro. E logo a gente vai ter aí a data de inauguração oficial. E quais que foram essas reformas? A gente trocou o telhado, né? Que tinha muita questão de goteira quando chovia. Trocou o telhado, trocou o piso, que o piso também não estava adequado, e fez a pintura, né? Do local. E com uma verba que a gente recebeu
de emenda parlamentar, a gente conseguiu também trocar os equipamentos, né? Comprar novos equipamentos para o local. E falando aí de verbas, falando do trabalho aí do postinho, eu queria conversar com você também sobre a Santa Casa, que vocês são grupos separados, né? É algo separado, vocês não agem ativamente na Santa Casa, mas existe aí uma osmose, vocês convivem. Como que funciona essa convivência? O que vocês ajudam na Santa Casa? A gente tem um convênio, né, que a gente faz de subvenção, que a gente fala. A gente faz um repasse mensal para a Santa Casa para ajudar, né, nas despesas, porque a saúde ela é tripartite, né? Então tem a parte que é o governo federal, que coloca dinheiro, o estado coloca dinheiro na Santa Casa e a prefeitura também ajuda, né? Esse convênio a gente paga 240 mil por mês, né, na Santa Casa. Então, esse ano de 2022, o repasse foi de R$2.880.000. Então, a gente faz esse repasse regularmente. E, inclusive, acho que tá todo mundo sabendo, a Santa Casa, ela, assim como outras Santa Casas, tá passando por um momento, né, de dificuldade. E a gente fez até adiantamento da parcela, né, de dezembro em julho, a pedido do pessoal, né, da Santa Casa. Repassou essa parcela adiantada para poder ajudar. E para esse ano de 2023 vai continuar, né, a parceria de repasses para lá. Agora vai ter a troca, né, de provedor, né, a troca do provedor, do diretoria. Então a gente espera, né, continuar contribuindo e continuar com essa parceria, porque a Santa Casa é importante para a população, né? Então acho que a população também pode ajudar, né? Eles estão sempre fazendo campanhas para contribuição. Acho que é importante também que a gente entenda a Santa Casa como algo importante para todos nós, né? Perfeito. Eu queria abordar com você que nesse último ano, né, nós tivemos alguns problemas com a questão de medicamentos. Alguns medicamentos faltavam. O que aconteceu esse ano? Por que não só em Ouro Fino, em várias outras cidades, teve falta de medicamento? Por conta da pandemia mesmo, né, o tipo de gastos, né, que foram acontecendo, a questão de transporte, de insumos. Então, a gente teve dificuldade de receber. Então, mesmo com a empresa ganhando a licitação, né, a gente fazia o pedido de compra e eles não entregavam, alegando essa dificuldade, né? E isso foi para todas as prefeituras, como você disse, né? Não foi só em Ouro Fino. Então, teve essa dificuldade. E mesmo notificando a empresa não fazia a entrega, né? Então, infelizmente, foi uma das coisas que teve de dificuldade, né, dessa pandemia, foi a questão de entrega de medicamento também. E é um assunto que a gente está sempre retornando, a questão da pandemia, a questão do Covid-19. E nós estamos agora no verão, voltamos o verão. E é recorrente voltar outras doenças também, além da pandemia, né, que está tendo aí um aumento de casos. Graças a Deus, não aumento de mortes, só casos mesmo. Então, quais que são essas doenças aí que o pessoal tem que ficar mais atento no verão, que o pessoal tem que tomar cuidado? Mais a questão de desidratação, né? De sol em excesso, né? A pessoa às vezes acaba não tomando todo o devido cuidado, né? A gente às vezes tem a dengue, né? Porque agora começa o período de chuva, né? Com esse monte de chuva, a gente tá com os agentes fazendo todo o trabalho, né? De verificar as casas, mas a gente até aumentou o número de agentes esse ano, também conseguiu aumentar para 18 agentes de combate à endemia, mas a população precisa ficar atenta, né? A todas essas doenças e questões durante a parte, né, do verão. Perfeito. Eu acho que nós abordamos aí todos os tópicos da saúde. Se você tiver aí mais alguma coisa para passar para os nossos ouvintes, mais alguma informação que você possa trazer para a gente? A gente está agora terminando, fazendo, né, os preparativos também para a licitação do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que é também
uma importante ferramenta, né, para a população. Então, a gente imagina que agora, logo no começo do ano de 2023, a gente consiga fazer essa inauguração desse CAPS, que vai ser muito importante, né, para as pessoas que sofrem, né, com saúde mental. Por enquanto, o CAPS vai ser municipal, mas Sim. a ideia é de que depois ele vire um CAPS regional para a gente poder também ter acesso a repasse do governo, né, para poder bancar esse serviço. E também o Rogério, que é o responsável técnico da saúde mental, ele está vendo junto à Secretaria de Estado a possibilidade de a gente abrir também um centro de convivência, que chama, que também é um centro em que as pessoas fazem oficinas, passam o dia e também ajuda, né, passa umas horas lá fazendo atividades e acaba também ajudando a melhorar, né, a saúde mental das pessoas. Aí eu acho que eu acabei esquecendo de falar de uma parceria importante, a gente falou da Santa Casa, que a gente fez, foi a campanha de coleta de sangue, né, que a gente conseguiu fazer, que também acho que foi muito legal, deu tudo certo, né, a gente conseguiu agendar bastante gente e é importante, né, essa questão da campanha de doação. É uma parceria que vai continuar? Sim, a gente depende muito do Hemominas, né, porque é uma parceria entre o Hemominas, Santa Casa e a Prefeitura. Sim. Depende da disponibilidade do Hemominas, né, de vir, porque é uma super força-tarefa para poder vir, né, muita coisa, parece que não, mas é muita coisa para arrumar. Eles precisam vir um dia antes, então eles ficam aqui. É uma equipe grande, né, de pessoas que vêm. Vieram 20 pessoas para poder fazer essa coleta, mas a gente pretende continuar assim. Assim que eles tiverem disponibilidade, eles falaram que vão agendar de novo para vir até aqui, né? Então, acho que isso também é Perfeito. Importante. É um ganho aí para todo mundo, né? Tanto para quem precisa receber, né? E tanto facilitar para quem doa, né? Porque as pessoas vão até Pouso Alegre e às vezes não é tão simples assim, né? Perfeito. Eu agradeço pela sua presença. Deixo aqui o espaço aberto para você, se quiser mandar mais alguma mensagem. Só agradecer, né? A gente sabe que a saúde não é uma pasta fácil, vamos assim dizer, porque a saúde está sempre em aumento de demandas, né? Todo mundo tem as suas demandas. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho de tentar melhorar, né, as filas. Com o CISAMESP melhorou muito essa questão de acesso à população, né, diferentes especialidades. Então, por exemplo, a gente zerou fila de urologia, dermatologia, cardiologia, né? Estamos aí quase zerando também questão de ultrassom, raio-x, né, exames que a população precisa. A gente espera agora em 2023 conseguir melhorar a questão da fila das cirurgias, que é uma coisa que, infelizmente, realmente também ficou parado muito tempo. Sim. Né? Então, a gente pede... É difícil pedir paciência, né? Para quem está precisando da cirurgia, mas é porque não é uma coisa que depende só da gente, né? A gente depende dos prestadores de serviço fazer a cirurgia, né? E como está com uma fila muito grande, não só em Ouro Fino, mas toda a região, né? Então, tem que ter um pouco de paciência, mas tem melhorado, né? A gente tem se esforçado para melhorar essas parcerias. Agora, com a inauguração do centro cirúrgico do CISAMESP, a gente também vai conseguir fazer muita pequena cirurgia lá. Então, hérnia, cirurgia de adenoide, vão começar a ser feitas. Então, também vai melhorar, né, a população. Então, a gente pede aí que continue tendo paciência, que a gente está fazendo melhor para melhorar esse acesso da população, além dessa questão, como eu disse, de ampliar a estratégia de saúde da família, né, que é a atenção básica, mas também ampliar esse acesso à população às especialidades, né, ao que é considerado de média a alta complexidade também. Perfeito, muito obrigada, Sheila. A gente vai ficando por aqui.